Provérbios 3:9. Diz assim, não é? Quem já achou diz amém. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aí o 10. Serão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ora, irmãos, é interessante que nós temos uma ideia de prosperidade quando a gente tem muitos recursos, né? Quando a gente tem com abundância, é rico, tem uma conta abastada. A gente tem uma tendência, né, muito forte de pensar, ligar prosperidade a recursos financeiros. O versículo dois versículos que nós lemos aqui, ele traz esse aspecto da honra ligada à prosperidade de bens, tá? Mas vamos entender prosperidade não somente com esse viés. Hoje nós vamos falar disso, mas só para a gente entender que ser próspero não é ser só próspero financeiramente. Exemplo, alguém pega uma plantinha, né? Põe lá a sementinha, começa num vaso, ela brota, cresce um pouco, e aí você pega essa planta. O que aconteceu comigo? Vou contar aqui um exemplo. Aí uma colega de trabalho trouxe para mim um pé de mamão. E ela trouxe ainda no vaso, né, o pé de mamão. Aí eu plantei lá numa área que ainda tem lá em casa. E depois de algumas semanas ela perguntou assim para mim: aquele pé de mamão que eu te dei, ele prosperou? O que ela quis dizer com isso? Ele deu dinheiro? Não, ela não quis dizer isso. Ela quer dizer, ele cresceu? Tempos depois ela disse assim, olha, esse mamão gosta muito de água. Você tem que colocar muita água. Aí alguns meses depois ela perguntou, como é que está o pé de mamão? Já está dando fruto? Digo, já está dando, começou a brotar. Depois eu fiz uma besteira, acabei matando o pé de mamão, porque eu adubei demais o bicho. Mas, entendeu o sentido? Então, prosperidade é progressão, é crescimento. Prosperidade na Bíblia agora, falando de finanças. A Bíblia está dizendo o seguinte, você quer ser próspero financeiramente? Quer ter alimentos, quer ter bens, né? Quer ter para doar, para ofertar, quer ter para si, para o próximo, todo aquele trabalho, né? Até ele ser uma pessoa, seu filho, filha, né? Sentido aqui de filho e de filha. E ele cresce e fica independente. E depois, quando seus pais estão precisando de uma ajuda financeira, de um apoio, ele não recebe. Houve honra nisso aí? Ou seja, a honra agora nós estamos falando de retribuição, né? Honrar é uma retribuição, é um cuidado de volta. Tem esse sentido. Porque primeiro nós recebemos de Deus, e aí nós devolvemos para Ele uma parte. Honrar. Aí aqui, irmãos, eu quero colocar um sentido nesse momento, nessa ação de honrar. Como nós praticamos essa honra, porque isso faz toda a diferença. Então, olha só. Vou falar aqui de um evento que ocorre nas famílias. Então, às vezes o pai está ali num computador fazendo o seu trabalho, e o filho pequeno chega e diz: pai, ou mãe. Aí diz: fala, meu filho, vai falando aí, tá? Não, aí ele continua puxando. Pai. Que atenção em você. Tá bonito. Isso só acontece na minha casa, né? Acho que na de vocês não acontece isso. Você está dando atenção? Não. Então eu vou trazer aqui uma coisa
Porque eu tinha esse problema. Eu até já falei disso aqui. Eu aprendi com o texto que o pastor Agnes mandou para mim, uma lacuna que ainda não estava preenchida, mas eu entendi. Então existe um entendimento que veio lá do pastor Michael Dog, lá atrás. Lembra daquela empreitada que eu fiz de doar, de começar ofertando o valor do meu dízimo, sem antes o que eu ganhava era o valor do que eu ofertava. Na verdade, eu não recebia nada. Eu pegava aquilo que era o meu salário e dizia, não, nós vamos dizimar. Mas eu não recebia o correspondente ao valor do dízimo. E depois, obviamente, hoje eu ganho até mais do que o valor correspondente àquele valor que eu dizimei. Não é? Então, o pastor Michael Mudog, ele no seu livro, ele trabalha o seguinte conceito. Ele diz assim, olha, você tem que ofertar com um propósito, com o objetivo de colher. Então, ele depois chegou, ele dizendo de um evento, falando com o irmão, diz assim, olha, você oferta, mas você pediu o quê? Ele disse, nada, eu oferto porque eu gosto de ofertar. Aí ele diz assim, olha, quão tolo tu és, quão tolo tu és. Eu fiquei com aquele negócio, não entrou completamente, né? E aí agora, né? E eu ensinei, nós ensinamos aqui o ofertar com um objetivo. Mas me diga uma coisa, a verdade é que nem sempre a gente tem um objetivo para estar pedindo, não é isso que acontece? A gente oferta, mas tem momento que eu não estou precisando. Mas eu estou ofertando. Então tem uma outra coisa, tem um outro sentido. É o quê? É gratidão, é retribuição, é honra. Eu digo, poxa, mas se toda vez que a oferta for para ser pedido, não existe gratidão, não existe retribuição. Onde é que está a lacuna? Veio no ensinamento do pastor Luciano Subirá, que onde ele diz o seguinte, que ofertar é honrar. Necessariamente não significa que você tem que vincular uma necessidade de um pedido. A oferta pode ter essa situação, mas tem situação que não é isso. E aqui, irmãos, a mensagem que eu quero colocar é esse cuidado na hora de ofertar. A gente tem assim, não é? Não é que com relação ao dízimo, pelo fato de ele ser uma vez ao mês, aqueles que têm um recebimento uma única vez por mês, não é que é um trato, é um evento mais diferenciado do da oferta. A gente tem um cuidado maior, fazer o cálculo, né? Separar, botar no envelope para fazer aquele pix. Mas não é verdade que com relação à oferta, a gente, na hora que acontece que a gente fica metendo a mão na carteira e vê o que é que tem? Esse aqui é o problema. Eu acho que quando a gente está fazendo isso, essa oferta não está tendo aquele revestimento de honra, aquele revestimento de agradecimento. Por quê? Vamos lá, acidentalmente, aí tem lá só uma nota de 100. Balança ou não balança? Você diz, Deus vai entender. Aí tem uma nota de 100, tem uma nota de 2. Ai meu Deus, e agora, né? Então é essa coisa, irmão. A oferta aqui, o que eu recomendo. Quem oferta aqui presencialmente, prepare antes disso. Não trabalhe isso agora aqui para ver se tem. Prepare antes. Eu fazia assim, o meu exemplo. Eu procurava, eu não era totalmente assim, 100% certinho, mas eu trocava o meu dinheiro. Então eu calculava, eu tenho um cálculo que eu sei qual é o valor da minha oferta, para ele não ficar defasado em relação ao que eu ganho. Então eu calculo um percentual e distribuía isso ao longo do mês, dos cultos. Mas eu já tinha aquilo separado. Depois que chegou o cartão, depois que chegou o Pix, aí a maquininha, eu ainda passava aqui na hora do culto e entregava, porque o pastor dizia assim, olha,
Eu sei que você já doou, já fez a sua oferta. Vem aqui, né? Porque tem um momento da bênção, ele tem aquele ritual. Hoje eu pratico diferente. É porque, como eu trabalho com finanças e também já lidei muito tempo com finanças na igreja, eu entendi assim, esse padrão não é lei, tá? É uma questão individual. Também a Bíblia não põe regra quanto à frequência nem valor de oferta, tá? Ela não põe regra com relação a isso. Hoje eu pego e oferto num único momento, porque eu entendo que é mais útil para as necessidades da igreja. Mas isso é uma questão minha. Então ali eu faço a minha oração, o meu agradecimento, né? Aí digita assim, aí manda para Naira, dízimo do mês tal, oferta do mês tal. Aí eu pego minhas conversas com a Naira, tem assim, dezembro de 2022, dízimo do mês tal, janeiro, aí, janeiro, dízimo de dezembro, oferta, só tem isso, eu não falo outra coisa com a Naira, eu não sei isso. Entendemos, irmão? Então essa questão da honra, eu recomendo, nós recomendamos o valor, mas não seja pego de surpresa. Coloque o sentimento de honra na sua oferta. Se prepare, vamos colocar mais zelo nisso, para trazermos aqui, realmente entendendo aquele cerimonial lá de antigamente, que não tinha dinheiro, as pessoas chegavam, então, né? Era um bolo, era um cabrito, era uma banda de boi, era outra coisa. Então, aquela fila entregando, né? E apresentando ali no altar. Então hoje, como está tudo digital, a gente corre até o risco de perder esse momento, tá certo? Então, se você faz a sua oferta trazendo fisicamente, passe a ter esse cuidado. Trabalhe uma referência, para você não ficar assim, poxa, hoje tem uma nota de 50, nota de 2, o que é que eu faço? Se prepare, tome o cuidado de ter trocado para trazer. Se você faz no Pix, faça aquela oração de agradecimento. Se você faz uma vez por mês, como eu faço, também tem aquele pensamento de dizer, Senhor, eu te agradeço. Nós sabemos que Tu és o Senhor, o provedor. Nós queremos ser próximos, Senhor Deus, nas nossas finanças. Mas o caminho para ser próspero nas finanças é te honrar com as finanças que nós temos, do tamanho de hoje. Uma árvore começa com uma semente e ela demora até crescer e dar muitos frutos. As finanças é assim. Hoje nós honramos ao Senhor com a semente que nós temos, e